Sexto encontro, tempo de Quaresma. Hoje o Senhor vai nos falar, através do trecho, a cura de um cego. Esse trecho é tirado do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Vamos iniciar com o sinal da cruz? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pedir que a divina vontade prepare o terreno do nosso coração para acolher a palavra de Deus. É a palavra santa que cura, salva e liberta. E hoje nós precisamos entender o que o Senhor vem nos falar. Escutemos. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos, e ele começou a ver, e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo-lhe: Não entres nem mesmo na aldeia. É um trecho bem interessante. Vamos ver, vamos destrinchá-lo para ver o que o Senhor vem nos dizer. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos iluminar, porque sem Deus nós não podemos nada de bom podemos realizar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Olha aí, olha o ensinamento aqui. Primeiro, alguém procura Jesus. E aqui diz, trouxeram-lhe. Não foi uma pessoa só. Mais de uma pessoa veio e trouxe este doente diante de Jesus. Hoje, quem é que está doente na sua casa? Doente fisicamente, doente espiritualmente, doente. O Senhor vai nos colocar no nosso coração essa pessoa. Quem é essa pessoa que está doente? Vamos levar agora, no nome de Jesus, na presença do Mestre. Vamos suplicá-lo para que o Senhor cure, toque este doente. Vem, Espírito Santo, tocar esta pessoa que o Senhor colocou agora no meu coração. É uma pessoa que precisa te enxergar, te ver. Está doente. E se o Senhor não tocar, a doença continuará ali. Misericórdia. E Jesus? Jesus tocou o cego pela mão, tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Olha o detalhe. Jesus pega o cego pela mão, ou seja, Jesus começa a conduzir este cego, conduzir. Jesus, quando entra, ele quer ser o Senhor, ele precisa conduzir aquela vida. Porque se ele não conduzir, não vai adiantar. Não vai adiantar aquela cura. É preciso que o Senhor conduza. Pegou pela mão, tirou da aldeia, ou seja, daquela confusão, daquele meio, do meio onde o cego estava habituado a estar. É preciso, às vezes, o Senhor tirar daquele meio de convívio que a pessoa está. A pessoa está doente, mas muitas vezes é decorrência também do ambiente onde se vive, dos relacionamentos que se tem, das companhias. Tudo isso afeta. Então ele estava cego. Jesus faz esse movimento. Tira do meio da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos. Então, se tirou ali, aqui não diz se os outros acompanharam, aqueles outros que tinham levado o cego, aqui não diz. Mas com certeza o Senhor queria uma intimidade. O que o Senhor queria criar um ambiente de intimidade. Deus e o cego e Deus. E o Senhor fez o quê? Qual foi o remédio que o Senhor utilizou aí? Ele fez a saliva, com a saliva dos seus olhos, né? Com a saliva, ele coloca essa saliva nos olhos do cego.
impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Depois que Jesus entra na vida desse cego, este cego tem a possibilidade de ver. Hoje, quantos estão cegos no mundo? Estão vendo com os olhos carnais, estão vendo perfeitamente. Sem óculos, estão vendo. Só que estão cegos. Por quê? Porque estão cegos pelo movimento do mundo, pelos desejos do mundo, pelas ideias do mundo. Então ficam cegos, não entendem que este mundo é um mundo passageiro, que aqui é um vale de lágrimas ainda, e que a alegria aqui não pode ser perfeita nem permanente. O que se terá aqui são momentos bem rápidos de um certo contentamento. E logo, logo, a instabilidade acontece. Tem dia que as pessoas acordam o quê? Alegres, motivadas. Outras vão acordar o quê? Tristes, cabisbaixas. Um dia está todo esperança, outro dia desesperança. Esta inconstância é própria deste mundo. Os humores mudam, sobretudo quando a gente está longe de Deus. Aí que vai mudar realmente. E aí o Senhor pergunta, vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu. Olha aí, os olhos, o cego levantou os olhos. Quando a gente levanta os olhos, o que é que a gente vê? O céu. É preciso levantar os olhos aos céus e pedir piedade, Jesus, de mim, que eu não estou enxergando o teu caminho. Piedade de mim, que eu não estou enxergando a tua lei. Piedade de mim, que eu não estou enxergando, Jesus, a tua proposta de amor, de salvação. E o cego respondeu, vejo os homens como árvores que andam. Olha, se ele era um cego de nascença, ele não saberia como é uma árvore. Né? Mas ele diz bem claro, vejo os homens como árvores que andam. Supostamente este cego ficou cego ao longo do tempo, porque ele faz essa comparação entre homens e árvores. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver. Olha aí, quantos movimentos o Senhor foi fazendo. O Senhor não curou logo, como muitas vezes ocorria, uma cura instantânea. Ali precisou que fosse um processo. Primeiro um passo, depois perguntas, depois um outro passo, até chegar ao movimento onde Jesus impôs-lhe as mãos nos olhos. E ele começou a ver e ficou curado. Então, para cada realidade, o Senhor tem um meio. Né? Às vezes, uma pessoa vai ser curada imediatamente, outra vai precisar de mais tempo. Por quê? Porque antes de ocorrer uma cura física, o Senhor quer curar o interior, a cura interior. Senão, não tem como. E muitas vezes a pessoa está fechada para Deus. Vai abrindo pouco a pouco. E nessa abertura, pouco a pouco, a graça de Deus vai entrando, mas lentamente. Não depende só de Jesus aqui. Depende da alma que se abre ou não. De modo que via distintamente de longe. Olha aí. Bem claro, não só de perto, mas de longe também. Quantos estão só vendo aquilo que está ao seu redor, aquilo que está pertinho, mas de longe não vê. Não vê o futuro, né? Não vê, né, aquilo que pode vir a ocorrer. Não faz essa noção, né? Não faz essa previsão interior. Jesus, eu não vou me preocupar com o futuro, porque o meu futuro é Deus, mas meus olhos precisam estar fixos em Deus.
E o meu futuro vai ser o quê? Na misericórdia deste Deus. Então ele via de longe. Ou seja, a sua vida, que era muito limitada, né, porque ele era cego, passa a ser uma vida onde tem o quê? Esperança. Vê de longe. Quando a gente tem esperança, a gente faz projetos. A gente sonha, digo, eu vou construir isso, vou ganhar aquilo, vou trabalhar e vou conquistar, vou estudar, vou... Tem metas a alcançar. E tudo isso aonde? Baseado em Deus. Tendo Deus como base, se Deus quiser. Né? Não basta só o meu querer. Né? E mandou-o para casa. Então, volte para a sua casa. Dizendo-lhe, ainda deu uma advertência. Não entres nem mesmo na aldeia. Olha, Jesus faz um movimento, tira do meio, daquele meio que não estava favorecendo. E quando cura este cego, diz assim, vá para casa, fique no meio dos seus. A casa é um lugar onde a pessoa está mais protegida. Supostamente, né? Se for uma casa que reina Deus, supostamente, né? Ali tem paz, tem harmonia, ou pelo menos as pessoas buscam isso. Né? A paz, a harmonia, um bom convívio. Então, ele disse, volte para sua casa. Significa que ali, se o Senhor estava indicando, era uma casa que estava propícia a acolher aquela situação de cura, né? De milagre. Enquanto que, em relação à aldeia, o exterior disse, não entre, nem passe junto, vamos dizer assim, nem passe, nem pense em entrar na aldeia. Porque, ao entrar na aldeia, muitas pessoas que conheciam aquele cego iam perceber que ele estava vindo. Aquilo ia ser o quê? A fofoca do dia, o comentário do dia. E sabe-se lá o que se ia fazer, que ia gerar aquilo ali. Uns iam concordar, outros iam discordar, uns iam dizer que era mentira, outros iam dizer que ele não era cego, nada. Enfim, ia ser um converseiro. Então Jesus quis evitar aquilo. Olha, não vai ser bom nem para você, né? E muito menos para a fé de muitos. Então, se recolha. Muitas vezes é isso que vai acontecer. O Senhor vai nos afastar do meio da confusão. Aquele meio onde não vai favorecer o crescimento da fé. Até mesmo para que aquele cego pensasse na sua vida, pensasse em tudo aquilo que ocorreu e aumentasse a sua fé. Porque talvez eles, exposto no meio do povo, iam ocorrer tantos comentários negativos que a sua fé ia ser questionada. Talvez ele até questionasse realmente se ele era cego, se realmente ocorreu uma cura, se realmente Jesus era o Salvador. E aí Jesus, para proteger a fé do curado, ele diz, não entra. E também a fé daqueles que levaram este cego até Jesus. Então, o movimento que Jesus está fazendo hoje na nossa vida é esse movimento. Ele quer nos tirar toda a cegueira, todos os obstáculos que fazem com que a gente não enxergue longe, gente. Que a gente não enxergue aquilo que é óbvio. Jesus é o nosso Salvador. Precisamos ser salvos. Nós somos pecadores. Cometemos pecados. E se continuarmos numa vida, né, de total obscurantismo, né, não ver que nós temos um corpo, uma alma e um espírito, no final, o que vai sobrar? Deixo aí a interrogação para a gente pensar, o que vai sobrar? É preciso eu ter consciência de que eu preciso ir até Jesus. Quando eu não enxergo as coisas como devem ser, eu preciso estar diante de Jesus. Não em momentos estanques, pontuais. Eu preciso agora, então eu vou lá rezar para Jesus. Já resolvi meu problema, tchau, Jesus, até a próxima. Não é isso.
Jesus está nos dizendo que ele precisa caminhar conosco. O que é que ele fez com o cego? Ele pegou pela mão. Ele começa a conduzir o cego. Ele precisa conduzir a gente, cada um de nós. Porque às vezes a gente não vai enxergar bem a situação que nós estamos. Jesus, eu não estou enxergando, eu não estou entendendo nada. O que eu estou enxergando está muito limitado. Está dentro da minha convívio. Eu preciso alargar. O que está acontecendo? E Jesus vai fazer o quê? Vai cuspir, vai colocar sua saliva, depois vai impor suas mãos, e aí os olhos irão abrir. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Fiat.